Oi, galera, eu sou a Marcela. E eu sou a Raquel, nós Nós somos somos Miguxas na Gringa. Gente, estamos aqui com vocês no Miguxas na Gringa hoje, com uma convidada super especial que topou o nosso convite de primeira, que tá entrando com a gente nesse novo sonho do podcast. Ela é linda, super alto astral, corretora, mãe, mulher guerreira e tá aqui nos Estados Unidos enfrentando tudo que um imigrante pode enfrentar. Com nós hoje, Carolina Brum! Aliás, esse Brum, amiga, é bem peculiar, né? É Graças da família a do Deus. pessoal lá do Brasil, não? Dizem que originalmente o Brum é da Alemanha. E realmente é uma família. A gente já fez algumas reuniões da família Brum lá no Brasil e tal. E é uma grande família, mas todo mas mundo. vocês não têm contato, assim, de família, primo, não é? A gente quer saber da Fernanda Brum Sim. mesmo. Ah, da Fernanda. Então, a Fernanda não é Brum. Não? Não, o pai dela é Brum. Uau! O pai dela é Brum. É o nome da mãe do pai dela. Então não passa pro filho. Ah, mas entendeu? então mas é da ela é família- sangue Brum. Você pode ver que as características são as mesmas. Mas então, cara você é a dela, o família cabelo. dela, sim? Sim. Ela foi já em algumas reuniões da família Brum. que ela legal. Ah, então é só uma família Brum. E... Que chique. Ela tem mais Esqueci que eu ia proximidade com o outro E é povo toda a lá. galera da RJ. Não, tem gente pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu descobri outro dia na Flórida, tem um monte de Brum Brum? que é da mesma família. Tipo, o mesmo sobrenome, mesmo... E você não fez Não, são meus amigos no encontrinho? Facebook e tá. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem que fazer encontro. Com essa lista aí de mãe, mulher, corretora, guerreira, Tudo. não dá pra Não dá fazer tempo. encontro. Não dá tempo. tempo. Não. Interessante. Carol, vamos lá. Vamos. O que te fez vir pra Orlando? Tipo, você tava lá no Brasil, de boa, não sei qual que era a sua profissão, o que você fazia ou não. Por que você escolheu aqui? O que te fez chegar até aqui? Tá, vou contar do início. Do início, a gente Em gosta do começo. 1993, Ok. Nossa. a minha família, meus pais e meus irmãos, a gente se mudou pro sul da Flórida, para Boca Raton. Todo mundo. Meu pai já estava vindo há alguns anos e ele foi convidado para pastorear uma igreja aqui. E aí veio todo mundo em 93. E aí ele pastoreou e a gente morou muitos anos lá no sul da Flórida. A Igreja do Brasil precisou que ele voltasse e a gente voltou por causa da Igreja do Brasil. Mas assim, a gente já tinha se tornado, assim, a nossa vida era aqui. Como a gente morou e a Quantos gente anos veio... você tinha? Eu vim com 13 anos e fiquei até os 18. Estudou em escola americana, Sim, me tudo. formei no high school. Cheguei aqui, entrei no high school, não falava inglês nenhum. Na época, Zero. quase não tinha brasileiro. Na minha escola, de mais de 3 mil alunos, só tinham 4 brasileiros. Sul da Flórida onde você tá falando? Em Boca Em Raton. Boca Raton. Hoje tem um monte, mas E na antes época não tinha internet, não tinha nada, né? não tinha. Tava começando, na verdade. Eles lançaram o AOL, né, que era aquele discador e tal, tinha essas coisas assim. Não tinha GPS. Não, nada disso. Nada. Porra, tu querendo me fazer de velha? É porque Eu cheguei nessa época também, não em 90, não na época dos 90, mas era mapa. Sim, Tipo, mapa, aqueles mapas isso, que de ficava no caderno. porta-luva, Isso exatamente. aí, que isso você aí. abria, né, aquele... E aí a continuação da rua, acabava o mapa. Você tinha que ir pra Tinha página 38 isso, pra pegar a continuação da rua. Exatamente isso. Aí eu, enfim, morei muitos anos aqui, a gente voltou pro Brasil, mas aí a gente não Falta. conseguiu se adaptar à vida no Brasil, à cultura do Brasil. Tudo lá pra gente era muito esquisito. diferente demais. Aí a minha irmã, na verdade, foi pra Austrália, juntou as coisas dela e foi estudar na Austrália. E eu, na verdade, o que me manteve lá foi ter conhecido o meu ex-marido. E aí, enfim, acabei ficando, tive meus filhos lá, mas sempre com vontade de voltar. E aí, em 2012, eu falei... A minha mãe faleceu em 2011, em 2012 eu falei, vambora. E acabou. E aí Mas meu irmão já estava aqui em Orlando. Então ele falou, ao invés de... Eu tenho família lá, tios, primos, tudo no sul da Flórida. Mas aí meu irmão tinha vindo pra cá e ele falou, vem pra cá que é melhor do que o sul da Flórida. E o seu pai foi pastorear uma igreja brasileira, né? Que era a igreja que ele sempre pastoreou, desde que eu era menina. Aí eles estavam abrindo. lá em Ele Boca. foi... Não, na verdade, ele começou a pastorear vamos dizer, um grupo de brasileiros sim. na igreja americana. Ah, tá. Entendeu? Então foi o que ele começou e aí a gente desenvolveu esse trabalho durante 5 anos. Mas aí a igreja lá no Brasil, e ele ficava indo e voltando, indo e voltando. Mas a igreja do Brasil começou a sofrer bastante, aí ele optou por voltar e cuidar, que era o... E hoje ele ainda tá Ainda tá pastoreando lá. Já, 35 anos. E os meninos tinham que idade quando você veio?
5 anos. E Ah, estavam bebê. quase já alfabetizados no Brasil. Sim, mas no Brasil eu dava aula numa escola americana. Então eles Ah. estudavam numa escola americana. Então eles não e eu tiveram falava dificuldade. inglês com eles. Não, eles chegaram aqui já. Já se adaptaram. Sim. Um Tiveram mês, 2 dificuldade. meses no máximo, pra pegar fluência, né? Porque mesmo que eles soubessem a língua, eles É não diferente tinham... quando você chega aqui, né? É diferente. E você então. também já estava fluente, né? Sim, eu falava com eles em inglês, eu fazia, mas era É diferente. porque estudou, né? Totalmente Sim, diferente. pra mim era. Inclusive, É. eu sempre falei com os meus irmãos em inglês. Quando vocês podem perceber isso com os filhos de vocês. É. Quando a gente é criança, adolescente e aprende o idioma e só fala o idioma aqui, a gente usa o tempo todo. não Então, tem eu jeito. com a minha irmã, até hoje, é só inglês. No tempo que a gente. Verdade. Mas é, você sente que o inglês é a tua primeira língua? Ou você se sente mais confortável não falando mais, português? Depende, não mais. Teve um bom tempo Mas que eu achava que o interessante. inglês era a minha primeira língua. Mas aí depois, morando muito tempo no Brasil, que eu fiquei mais de 10 anos no Brasil, É. aí, obviamente, voltei pro... Eu sinto que eu perdi bastante do inglês. Todo mundo me ouve falando e fala assim, não, você não tem sotaque nenhum. Americano mesmo fala assim, mas você nasceu aqui, né? E eu já sinto que eu tenho sotaque comparado ao que eu falava Mas você fala antes. aquele inglês carioquês? Não. Claro que não. RJ. Primeiro que não RJ. existe isso. Não existe. Não Olha, existe, eu ó. conheço alguém que fala Português. car. Pô, mas aí é sotaque É por de isso que eu tô brasileiro, perguntando, não, é, não, é. não, 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 zero. Não, Zero mas aí de é charme, sotaque né? de... Querer falar Charme, Não, charme. não, pelo amor de Deus. Mas é sério, eu conheço gente que, tipo, chegou há pouco tempo aqui e tem um sotaque ainda Sim, mas aí do eu- Brasil, é. da região do Brasil, mas passa não, pro inglês um pouco, entendeu? Não. E essa de que nunca você vi. falou que já veio mega adaptada, você não teve Você dificuldade não sofreu, nenhuma, é. então. Não, Você a não teve segunda vez, não. A segunda vez, gente, eu juro pra vocês, quando eu voltei pra Voltei morar, pra minha terra, né? eu falei assim, Tô em juro pra casa. vocês, na hora que o avião aterrissou, eu falei, ai, voltei pra minha casa. E teu Caramba. ex-marido nunca tinha vindo, ou já? Não tinha vindo. E pra Eu já ele? tinha vindo outras vezes, mas ele tava meio assim, ai meu Deus, o que vai ser? Não O que falava vai a ser? língua ou já Não falava falava. Ó, Falava um pouco. E aí muito você pouco. chegou. Sim. Já Aí adaptada, voltei. já com a língua, que é um dos empecilhos muito grandes dos brasileiros que chega, tem que aprender Sim. inglês. Você não teve que passar Na por verdade, isso nessa segunda vez que você voltou. sim. Certo? Na verdade, com tudo. Não é só o idioma. O idioma é a primeira barreira, mas eu já Sim. tava toda uma adaptação cultural. Eu já É. sabia como as É, coisas é. funcionavam, que as Mas pessoas. aí você chegou e foi fazer o quê? Você chegou e falou, vou fazer o quê E já aqui? tirei a minha licença de corretora Você já imediatamente. sabia que você ia ser Não, porque o corretora? meu irmão é corretor. Então ele falou assim, e o mercado estava começando a se recuperar da crise de 2008. Sim. Então meu irmão tava assim, cara, vem pra cá, porque a coisa tá. Vai dar um boom. Ah, E aí eu falei, tá olha. bom. Aí eu cheguei aqui, Já foi fazer. Já fui direto, fiz o curso e já tirei a licença e já comecei E imediatamente. desde pequena você já tem esse negócio assim, de Tino. ser vendedora, assim, Não, eu, na verdade, é a maior dificuldade que eu tenho em fazer meu trabalho hoje é exatamente por causa disso. Cara, mas você não mostra isso. Porque eu sou uma boa comunicadora, diferente. É, eu e também não sei vender meu peixe, não. no Brasil, eu voltei pra passar férias, tá? Tá. Quando a gente voltou em 98, a gente voltou pra passar férias. Aí o meu pai, porque a gente todo ano ia pro Brasil passar férias, nas férias escolares, Sim. né, no verão. E aí eu tinha acabado de me formar no high school, fui passar férias normal, a nossa casa estava toda aqui, inteira, normal. Mobiliada. A minha Ficou. mala foi pra passar férias no Brasil. Aí meu pai chegou lá e falou, não, vamos ter Não, que vamos ficar. voltar. Aí ele Eita. voltou, ele e minha mãe, Pra e buscar as pra coisas. desfazer a casa, botar tudo num storage e trazer o restante das coisas, levar pro Brasil. E aí, meio que ao mesmo tempo, eu conheci... Na verdade, a mãe dele pediu pra eu dar aula de inglês pra ele. Eu tava lá, tipo, o que eu vou fazer da vida e tal, não sei o quê. Aí ela, você pode dar aula pro meu filho e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a dar aula, e aí meio que comecei a me profissionalizar nisso. Eu fazia faculdade de administração de empresas na época, mas dar aula de inglês era o que pagava as contas. E eu comecei a fazer curso, comecei a me especializar e dei aula de inglês durante 15 anos. E eu acho que isso me ajuda muito no meu trabalho hoje, porque eu educo as pessoas no processo, eu explico, Ótimo. eu quero, sabe? Eu não tô tentando vender nada pra pessoa, eu tô tentando ensinar como funciona e, enfim, do processo São muitos todo e brasileiros que ajudar você- a maioria. tem. A maioria é brasileira. É, porque a gente procura mesmo corretor brasileiro, porque a gente não entende nada. Sim. Aí vai pegar um americano, a gente se Sim. perde. Então, mas qual que é a tua dificuldade na hora de vender?
Porque eu tipo, que é odeio difícil? constranger as pessoas a fazerem qualquer coisa. difícil. Odeio. E se eu Então, sinto... mas aí é o cliente que vai escolher. Aí Tipo, não, mas a característica do vendedor, por natureza, é você convencer a pessoa de fazer o convencer. que você quer que ela faça. O que E é, eu tipo, odeio isso. Que Eu aquele odeio. produto é o melhor, né? E às vezes nem é tanto. Não, e o pior. Eu não consigo vender nenhuma casa que eu não moraria nela, que eu não compraria. Então, isso é a primeira furada, é essa. Eu já não consigo muito difícil. vender. Segundo, que se eu sinto que a pessoa não tá preparada para comprar, eu não forço a barra. Eu falo assim, não, pensa bem. Você já sente. Então, eu sinto, eu juro. Eu tive uma Olha, eu cliente queria agora muito que a comissão dessa casa, mas amiga, Não, eu tô você não tá preparada. Não, mas às vezes não é nem assim. Às vezes é uma coisa assim, tipo, você tem certeza que é isso que você quer? É aqui? Porque você falou pra mim que você queria uma coisa, mas aí na empolgação a coisa vai indo, daqui a pouco você tá ali pronto pra assinar o contrato de uma outra coisa. Você tem certeza? Porque isso aqui não é comprar um sapato, mudei de ideia, devolvo. É muito difícil. Entendeu? Então, são essas preocupações que me impedem de empurrar as coisas, sabe, para as pessoas. Então, é porque por aqui, isso às que vezes, algumas coisas que a gente compra se torna muito fácil. Igual carro, né? Uhum. Todo ano você quer comprar outro carro. Sim, não trocar. quero mais esse, troca. mas Sim, e casa não é funciona não, assim. Casa não. Inclusive, eu já atendi muito cliente brasileiro que falava assim, eu quero comprar uma casa de férias e depois eu vou, daqui a 2 anos eu vou me mudar para os Estados Unidos, eu vendo e falo assim, não é bem assim. Não faça isso, porque você vai perder dinheiro. Se você me fala isso aqui há 5 anos, ok, mas... Entendeu? Então, tipo assim, eu mesmo me prejudico o tempo todo. E esse boom que deu agora, né? Que as casas valorizaram super. Sim. Muita gente te procurou querendo já vender pra já recapitalizar. Sim, quem tá no Brasil tá feliz da vida, tá vendendo e tá tranquilo. Agora, quem mora aqui pra vender a casa que mora, é difícil. Você tem que achar outro lugar pra morar. E tá tudo caro. Exatamente. Aí você vai, eu vendo e vou pra onde? Não, aí eu faço essa pergunta. A pessoa, Carol, quanto que é a minha casa? As outras casas vão estar mais caras também. Sim, e não só isso. Eu vou ter que administrar, porque assim, o corretor, o bom corretor... Não, eu ia falar que o corretor, ele é meio que um terapeuta. Entendeu? Claro. Ele tem que lidar com aquele turbilhão de emoções. Que é relacionado a compra de um imóvel. E é um sonho da pessoa também. Sim, é um processo completamente emocional. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Falo assim, eu quero vender minha casa, sabe quanto que... vale isso. Então vamos botar no mercado. Ok, vamos botar no mercado. Mas qual é o seu próximo passo? O que você vai fazer? Você tem outro imóvel? Não, você vai voltar pro Brasil? Não, você vai alugar? Eu já tive gente falando que ia comprar um RV, ia morar no RV. Meu Deus. Até o mercado estabilizar. Eu falei, querido, então, calma. Não tem nenhum tipo de indicativo que o mercado vai... Então, vamos com calma, porque daqui a pouco você vai me xingar. Pô, Carol, por que deixou eu fazer isso? Então... Olha, muita gente como eu não entendo nada sobre isso. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu acho que muita gente no Brasil tem essa curiosidade. Aqui é muito diferente, né? Você procurar um corretor que você quer comprar uma casa. Acho que aqui você já tem que ter uma pré-aprovação. Como é que funciona? Primeiro passo é sempre escolher o corretor. Não quer dizer que você vai conhecer o corretor, escolheu ele, você vai sair para procurar casa. Não. Você vai conversar com o corretor e aí o bom corretor, o corretor experiente, que sabe o que está fazendo, ele vai ser a sua fonte de informação para tudo que você precisa. Então, o bom corretor, ele vai chegar e falar assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pré-aprovação. Eu tenho esses profissionais aqui que são de confiança, que são bons no que fazem e que vão poder te ajudar. Conversa e vê com quem você se encaixa melhor. Não tem essa perda de tempo, né? A pessoa ainda tem que ser pré-aprovada para vocês começarem a procurar a casa certa do valor que ela é aprovada, não é assim que funciona? Sim. Então, mas a pessoa pode ver casa sem a pré-aprovação? Pode, mas não tem sentido. Porque o que eu explico para as pessoas ainda mais no mercado de hoje. Se fosse em outras épocas, ok, mas no mercado de hoje. A casa entrou no mercado hoje. Tá, você já falou assim pra mim, Carol, eu quero uma casa assim, assim, assado, nessa região, dentro dessa faixa de preço. Então, eu tô observando o mercado, vou separar o que tem disponível. Cara, a gente olhou, você gostou da casa? Imagina se você ainda for mandar os documentos para ser pré-aprovado. Você perdeu um tempo que ninguém tem hoje. Até quem já tá pré-aprovado, já tá com tudo muito prático, então já tá perdendo casa. Então, o mercado hoje não permite... E é um desperdício do seu tempo e causa uma frustração. Porque se você se apaixona por uma casa, você não está pré-aprovado, você quer fazer a oferta, você não tem como. Porque ninguém vai considerar a sua oferta se você não tiver uma comprovação de como você vai pagar. Seja aqui o dinheiro na minha conta ou vou financiar. Uma aprovação pelo banco. Tá vindo muito investidor, né, Carol, do Brasil?
do mundo inteiro, do mundo inteiro. Na verdade, sempre veio muito investidor do Brasil, especialmente quando o dólar estava mais barato. Só que agora, continua vindo, mas tem muito americano, muita gente no mercado interno que está querendo investir, que não era assim antes. E é um super investimento, na sua opinião. Depende. Tem muita bomba por aí. Assim, imóvel, em geral, como regra, é um investimento. Mas excelente é uma dor de cabeça, né? investimento. Inquilino. Depende também. Depende de um monte de coisa. Nada é garantido, tudo tem os seus riscos. Óbvio que o mercado imobiliário é o que oferece, vamos dizer, o menor risco, né? Comparado a outros tipos de investimento. Porém, tem o risco. Você vai alugar, tem o inquilino pode não pagar, mas tem formas de você contornar ou minimizar esses riscos, entendeu? O que... Aí, de novo, volta a questão de você trabalhar com um profissional que sabe, que é bom, que é experiente, porque ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. É que muita gente não sabe, mas lá no Brasil a gente pode ver a casa que a gente quiser. Estão vendendo aquela mansão. Por mais que eu não seja pré-aprovada para aquela mansão, eu posso visitar. Aqui não tem isso, né? Não. Aqui tem um schedule. Você pode ir naquelas casas house. modelos. No open house, você vai, a construtora, a casa modelo, você pode ir open house. Sim. Aqui eu tenho vontade de comprar uma daquelas prontas, assim, só levar minhas roupas. Pegar. No caso, já decorada, que você fala. Nossa, é o meu sonho. Mas eu lembro cuidado que a decoraçãozinha é bem reba, né? Não, depende. Não, gente, quando eu tava procurando casa, eu entrava e falava, eu quero essa, eu quero entrar aqui, eu quero a modelo. Dá vontade de comprar gente, não precisa fazer nada. Sim, mas assim, se você tem grana pra comprar... Aí eu tenho isso também. Eu sou super econômica. Então, eu fico querendo economizar dinheiro do cliente. Aí eu falo assim pra pessoa, não precisa disso. Não, aí eu falo, caraca, se você tem o dinheiro pra fazer isso, na verdade, compra outra casa que é vazia e contrata uma pessoa que vai fazer por menos barato, e do jeito que você quer. Então, assim, eu tô me ferro todas as vezes, porque eu ganho comissão em cima do valor da venda. Mas... E os condomínios depois vendem a decorada, né? Vendem. É sempre a primeira? Tipo assim, quando tem uma casa, a pessoa vai ver. Normal, porque eu lembro que uma das casas que a gente foi ver, já tinha uma lista de espera, tipo, de 10 pessoas pra aquela casa modelo. Depende, a casa depende modelo da é sempre construtora. a última a vender. Não tem regra. Não tem regra. Depende da construtora, depende do momento do mercado. Tem, por exemplo, construtora que espera até quando vender já tá. tudo. Tem gente que vende logo no início e faz o lease back. Tipo, a gente vai vender pra você, só que você não vai poder morar na casa. A gente vai alugar de volta. Isso, isso acontece com frequência. Tem também situação porque eles não vão mobiliar uma outra casa, sendo que aquela já está pronta. Mas às vezes eles fazem. Às vezes eles fazem isso, porque se for um condomínio muito grande e tem fases diferentes, aí eles vendem aquela lá, e às vezes eles mudaram a planta. Entendeu? Isso acontece muito. Quando condomínios muito grandes, que você vai ficar construindo lá 5 anos. Dificilmente eles ficam com a mesma casa modelo 5 anos. E a pessoa que comprou também quer entrar. Sim, mas às vezes eles nem colocam a venda. Entendeu? Depende, por isso que eu tô falando que não tem regra. Depende do... E depois que você entrou nesse mercado de corretora, você já se viu assim, fazendo outra coisa? Você fala, não, isso é o que eu... Já o quê? Sim, porque na verdade, eu descobri que eu amo ser professora. Eu absolutamente amo. Tem alguma idade? Não, você gosta de qualquer idade? Eu amo criança, amo a primeira infância, porque eu descobri... Eu acabei indo pra faculdade, pra fazer faculdade de educação. Voltei pra faculdade pra fazer faculdade de educação, que foi como eu comecei a dar aula em escola e não mais aula em curso. E aí eu descobri, gente, que crianças são absolutamente brilhantes. Elas são. E se você fizer um trabalho bem legal na primeira infância... limpinha, né? Não, e tipo assim, se você parar... Hoje, as pessoas têm falado muito mais em terapia, um monte de coisa. Mas a maioria dos problemas dos adultos tem a ver com a infância. Muita coisa. É uma carga muito grande. Você tá entendendo? Então, eu penso assim, se eu falo isso para algumas pessoas, né? Agora eu vou falar para esse pequeno grupo de pessoas que está acompanhando. Mas eu falo para as pessoas assim que eu gosto do que eu faço, gosto muito, porque eu amo estar com pessoas, amo ajudar pessoas e o meu trabalho permite isso e ser remunerada por isso. Claro. Apesar de fazer muita coisa de graça, mas enfim. Mas pelo prazer, então isso traz uma satisfação. Mas se eu fosse rica, milionária, não precisasse trabalhar para me sustentar, eu ia abrir uma escola. Voluntária. Não, voluntária. Não, também nem tanto, não, né? calma, Nem querida. tanto, não, calma. até porque Você não falou dá que certo é milionário, isso. eu falei, não, pô, mas aí eu poderia voluntariar. fazer. Não, mas aí eu poderia não me preocupar mais e poder ser mais agressiva. Sim.
entendeu? Nesse investir Então, mas e fazer. professora do quê? De alfabetização? É o quê? Na Que professora verdade, que você- eu não trabalharia necessariamente como uma professora, né? Eu abriria uma escola e coordenaria e montaria uma equipe para. Eu gosto muito do estilo montessoriano, Que isso? Você nunca ouviu? Maria Montessori, ela era uma médica que É uma ela coisa mais- estudou muito sobre educação Gosta, né, e Carol, sobre de janelas. montessoriano? Uma coisa mais minimalista, né? Ela estudou sobre janelas de aprendizagem, um monte As de crianças coisa. não usam uniforme, é uma coisa mais natural. Mas não é nem isso. Na verdade, primeiro eles não agrupam as crianças por idade. Eles agrupam por faixas. Então, tipo, na pré-escola, por exemplo, você tem todas as crianças da pré-escola, todas elas de 3, 4, 5 anos, tudo junto. Entendeu? E isso desenvolve várias habilidades na criança. Desde habilidades sociais, que é extremamente importante na escola. Eu falo para as pessoas, não, meu filho tá muito novo, vou deixar pra botar quando for para alfabetizar. Gente, a escola é maravilhosa para você desenvolver a educação, educação emocional da criança, ou a parte social Tudo, da criança, entendeu? Mas aí os pequenininhos que estão lá, tipo, de 2, 3 anos, se envolver com os de 5. Então, mas aí é nessa normalmente é 3, 4 e 5. Ou então você agrupa... Normalmente, pelo menos na escola que eu trabalhei, era 3, 4 e 5. Uhum. E dá muito certo. E é só a primeira infância, depois vai vindo não, mas as mesmo classes. depois... Não, mesmo não? depois, não. Você... E tem um teste que faz? Como que é isso? Como assim, teste? Tipo, porque eles fazem de grupo, igual você falou, não é por idade. Tipo, não, essa salinha de 3 anos, a outra salinha de 5. É um grupo. Isso. Mas como que qualquer criança entra nesse grupo? Sim. Não tem... Não tem. Não tem. Eu já ouvi nenhum falar tipo de- bastante aqui, eu nunca estudei sobre o método montessoriano, mas Eu é gosto bem... muito. E aqui tem muita escola Mas já montessoriana, Tem né? algumas. Eu acho que nunca tem o suficiente. Lá em Sarasota tinham uns amigos que os filhos já estudavam Aqui na tem algumas. Eu montessoriana. cheguei a pesquisar quando os meninos... O problema é que é tudo particular, é tudo Não, a de pago. Sarasota era Era pior que pública? pública. Olha, Muito legal. Que maravilhoso. A muito maioria legal. não... Porque você precisa de uma estrutura, a É maneira tipo uma como você vai charter trabalhar. school, só que montessoriana. Aham, Eu creio que era esse método. aham. E eles mudaram agora, eu acho que estão em Boca, alguma coisa assim. E também tem uma escola com o mesmo método. Também não paga e bem interessante. Aqui Muito na legal. região de Orlando tem algumas, mas todas são pagas. São que pagas. eu fiquei sabendo, todas são. Mas eu gosto muito e assim, eu amo essa interação com criança. Eu amo ver como as energizante. coisas. É. Gente, isso Muito pra mim. desperta E eu neles. penso assim. Eu acho que o melhor tratamento que tem é você trabalhar com criança. Porque- Se você eles são tiver a muito- vocação, porque eu É. trabalhei com professoras que elas reclamavam o dia inteiro, que elas destratavam as crianças, aquilo não dá vontade de esganar. Que ela tá ali pelo dinheiro. Exatamente. Só. Ela tá ali por tudo Bom, acho o que que a você viu a escola. reportagem que saiu do Fantástico, não sei se assiste, canal brasileiro, de uma escola também brasileira que eles amarravam as crianças no Deus. car city, assim, Meu Deus. dentro de um banheiro pra dar comida pra elas, uma coisa assim. Gente, eu patético. choro. Os meus filhos já sabem. Eles me mostram as coisas, sai notícia de maldade com não dá nem criança. pra Eu ver. começo a chorar instantaneamente. Ah, é. Apareceu outro dia um menino de... Não sei se era elementary school ou middle school. Que o professor saiu, o menino fez alguma coisa, ele saiu no corredor, o professor foi atrás, era um coroa. Encheu a mão e deu um tapão na cara do aqui? menino. Aqui. Que Não, ele foi absurdo. mandado, tem restraining order. Tipo, eles fizeram uma... Mas Caramba. assim, existe. E eu começo Não, só mas de olha, pensar, me dá vontade de chorar. Não, Eu falo, não gente, justifica de forma alguma, mas assim, o professor tem que ter uma paciência de Jó. Aí a gente volta na questão da vocação. É, vocação. Entendeu? É igual Gente, ser pai e mãe. Porque é Gente. muito difícil. Mas Você tem imagina muita uma vocação. classe de 15 Sim, crianças. sim. Eu tava filmando. E não inclusive, são todas. Tipo assim, eu falo pras meninas, a culpa não é só do professor, porque elas falam, ai, meu professor é chato. Eu falo, gente, o professor, coitado, ele tá lá o dia inteiro, sim. ele tem que pegar um monte de classe. E não são todos os alunos que são legais, Uhum. né? Sim. Então, assim, tem que ter muita Não, vocação. meu filho, eles são Muita. adolescentes agora. Nossa, eles vêm pra difícil. casa, aí fala assim: não, porque fulano de tal, não gosto de fulano, do professor tal. É. Porque ele tá implicando comigo. Eu falei: é uma florzinha, você é a vítima. Você é a vítima do mundo inteiro. Você não faz nada, Entendeu? né? Não, esse professor é um malvado. É. Eu falo, você já parou? Por que ele te chamou a atenção? Eu só tava fazendo isso. Só tava fazendo isso. Isso aí nem atrapalha o trabalho do professor, Pois é. nem perturba a turma. Não, é um amorzinho. Né? Eu falo, Não,
mas eles têm aqui é um controle que eu fico assim impressionada. Lá no Brasil, eu acho que eles não têm esse discernimento com criança tanto quanto tem aqui. Eu filmei esses dias a minha filha num talent show da escola e eles fazem um sinal de silêncio assim, ó. E elas ficam em silêncio na hora. Ou a diretora, né, ela faz 4, 3, 2, 1. Meu, no 1. Tá todo mundo sem falar. Imagina no Brasil a gente fica quieto, não sei o quê. Sim, e eu sim. Vou pôr de castigo, vai ficar de cabeça baixa. Não é? No Brasil é assim. Sim. Não, baixa a cabeça, vai ficar sem recreio. Não era assim? Não, hoje culturalmente, realmente, hoje o Brasil é diferente. Hoje tá até mudando isso, né? Sim. Porque é um absurdo. Eu só dei aula no Brasil, nunca dei aula aqui, em escola. E eu aprendi todas essas coisas na escola americana, porque eu também nunca dei aula em escola. Eu dei aula em curso e dei aula na escola americana e na escola canadense. Mas para brasileiro, né? Mas, não, era misturado. Ah, legal. Não, escola americana lá pelo menos no Brasil, na verdade, as escolas americanas mesmo, elas são para os expatriados, são para os americanos que moram no Brasil. Demais. Então é tudo igual aqui, o que facilitou muito a minha vida no sentido de aquilo ali eu já conhecia. Por isso já ter estudado anos aqui. Atrás, né? Quando eu comecei a dar aula no Brasil foi em 2009. Porque hoje elas estão muito em ascensão para brasileiro mesmo. Metade era de estrangeiro e metade era de brasileiro de muita grana. Porque hoje elas são caríssimas mesmo, mas é um investimento, porque as escolas de inglês hoje eu acho que não conseguem ensinar o nosso inglês, né? O inglês que eles aprendem na escola. Então, essas escolas americanas é um investimento, mas o pai hoje se mata para tentar pagar uma escola dessa para que eles tenham esse bilíngue mesmo, né? Que antes não, a gente estudava quantos anos nas escolas de inglês lá e não aprendia nada. Com certeza. Porque inglês, pelo menos quando eu tava lá, o inglês que se aprende é britânico. Na verdade, depende do professor, né? Não tem muita regra. Na sua cidade? Então você chega aqui, você não fala o inglês daqui, não é igual o britânico. Então o acento é diferente. Para a hora que você vai falar, você meio que trava, assim. Mas se você tiver fluência e domínio, mesmo que seja o inglês britânico, você consegue se comunicar bem. Mas a questão é que nem aí não tem. Não tem influência. Dificilmente. Assim, eu conheci várias pessoas que conseguiram alcançar fluência. Inclusive, trabalhei com vários professores em curso que nunca tinham pisado fora do Rio. E falavam fluente. Então, eu descobri que aí vem de novo essa questão de como eu gosto da parte da educação como um todo, porque eu descobri a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, que ele fala que as pessoas, todo mundo é inteligente em alguma coisa. Então, se você essa parte linguística, por exemplo, você vai ter muito mais facilidade de aprender o idioma do que uma pessoa que é super inteligente, mas na parte matemática, por exemplo. E quem aprende um idioma aprende vários, né? Exatamente. E normalmente tem facilidade, acaba sendo autodidata. Eu conheci um professor. Logo que eu comecei lá, eu tinha acabado de chegar, ele era de Nova Iguaçu. Nossa. Que é Baixada do Rio, que é, teoricamente, assim, não é nenhum lugar chique, nenhum lugar... Era Flá ou era Flu? Você lembra? Olha, por ser Nova Iguaçu, provavelmente é Flá. Tem que zoar flamenguista. Aí ele era Flá, então. Mas ele era inteligente. Por incrível que pareça, apesar da escolha de time, ele era inteligente. E ele aprendeu sozinho. Mas se é Flá ou se é Flu? Nenhum dos dois. Deus me livre e guarde. Vascão campeão. Assim? Mas isso é bem assim, forte aqui, mesmo morando aqui. Querida, isso tá entranhado. Não verdade? Sério? Você é fãzona. Não, na verdade, todo vascaíno que se preze antes de ser vascaíno, ele é anti-flamenguista. Caramba. Por quê, gente? Garota, cala a boca, tu não é nem carioca. O que tu tá dando pitaco? Eu tenho um pouquinho de RJ, gente. Todo mundo vários amigos em português. Não, tem RJ. Todo mundo queria, gente. Adoro um RJ. Eu sei que é o sonho do Brasil inteiro, mas... Não, RJ é muito legal. Apesar que eu sou da praia também, but RJ é gente, mais legal. Mas Rio é muito além de praia. Não Rio é... até o jeito que a gente fala. Não, Rio, não tem o que falar. E é isso que a gente quer entrar.
Porque, imagina, você morando aqui, cadê a alegria do Rio de Janeiro? É muito difícil de encontrar. Então, isso aí com certeza eu diria que é a minha marca registrada. E o que você sente mais falta do Brasil talvez seja isso? Não, porque, sinceramente, eu carrego isso comigo. Mas então, aí você eu meio que encontra eu pessoas- contagio. Você leva isso, você leva cara, isso, eu faço... O que eu carrego comigo do carioca, de ser carioca? Cara, eu faço amizade assim. Eu também. Alegria. Entendeu? Sabe, Acho que eu sou um pouco da RJ. Alguém... Então, Acho você que meu tem- pai e minha mãe Mas eu- passaram por lá. Mas eu acho que o brasileiro também tem muito disso. Quando a gente compara com o americano, o brasileiro tem muito. Não, pelo amor de Né, Deus, já- é. A cultura brasileira. Eu não posso ver um brasileiro, bem. Ainda mais em Sarasota, que não tem brasileiro. Se eu Aham. vejo... Eu também Eles têm que tinha fugir de bastante mim. isso. Eu dou uma escondida. Isso que eu ia Eu- falar, mas a gente começa a fazer isso quando começa a ter muito brasileiro. Porque aqui E tem principalmente o demais. brasileiro sem noção. É. Porque tem uma galerinha que é Então, tipo. mas eu nunca fui assim. Sem noção? Não, eu sempre fui muito extrovertida. Eu sempre fiz amizade muito fácil. Mas ela muito... anda um pouco... Só que eu me dei seletiva. Porque assim, ó, quando a Entendi. gente chega aqui, não sei se isso aconteceu com você ou com você, a gente foi meio que pro lado americano. Em que Vocês, sentido? Né? A época de vocês. Em a que minha já sentido? não. Tipo assim, eu não tinha. Hoje eu tenho o Globo, mas por opção. Mas assim, eu não tinha Globo, eu não tinha amigos brasileiros, eu trabalhava num ambiente que só tinha americano. Então, assim, eu meio que não ia em mercado brasileiro. Nunca Nem fui- tinha, Não, né, sabe gente? qual que tinha? O do lado do Camilas. Era o único E mercado era que mais tinha. fácil pra vocês aprenderem a língua. Sim. Pra que nós que chegamos agora... Que Então, chegamos só que Sim, que isso... você não 8 tinha anos nem atrás. opção, né? Não, só que isso eu acho que me deu uma... Eu fui ficando... Eu acho que, na verdade, Eu você é não- menos Americanizada. dependente. Não é nem isso. Você é Eu- menos dependente Mas- de conviver com brasileiro. pessoa. Então, mas você- aí passa um tempo, você começa a sentir falta. Exato. Mas falei, aí você gente, também tipo, mata isso eu rapidinho. falei, Você pô, convive porque você... Demorou, né? Pronto, já amiga? posso- Mas demorou. agora Você Eu falei, acordou mas- pra vida. Tô precisando, assim, de... Sim, tipo, é muito engraçado porque minhas amigas falam isso direto. Gente, eu vou a todos os restaurantes, bares, tudo brasileiro. Assim, todo mundo... Porque a nossa realidade é tão americana que a gente precisa dessas presenças da É nossa que aqui cultura. em Orlando tá muita gente. Tá muito apurado. Tá muito. Lá não tem. E uma vez me fizeram uma pergunta, o que te faz? Porque aqui é muito difícil você ficar longe de todo mundo. Você já veio preparada, né? Você já veio com uma bagagem, você já tinha vivido aqui. E eu acho que assim, o dia que a gente entra nos Estados Unidos, a gente zerou a vida lá, né? E começa aqui do zero. Não é automático, Não, né? mas é- muita gente sofre com essa Sim, parte todo de mundo zerar sofre. E todo mundo sofreu. Você fala, não sofreu. Não, sofreu. E aí, o que poderia deixar a gente feliz? O que poderia... Não é que nós não éramos felizes, mas assim, a gente precisava do temperinho, daquela alegria de encontrar. Nesse aniversário da Kel, quanto a gente dançou? Fazia tanto tempo que eu não dançava. Uhum. Então, eu falava... Uma vez me perguntaram, acho que foi um pastor, inclusive, o que te faz feliz? Eu falei, você quer saber mesmo? Eu ir num supermercado brasileiro, eu conversar com o açougueiro. Pô, aí eu você se conversar com a mudou pra moça do caixa, Sarasota, caraca. E eu fui para. Não, mas aí eu já passei por uma fase que eu já tinha cansado. Aí eu fui pra Sarasota. Mas no começo, quando eu cheguei, eu fiquei 5 meses só, eu e minha família. E a gente não tinha contato com ninguém, porque nós não conhecíamos ninguém mesmo. A gente veio assim. E isso foi muito ruim. Foi ruim pra gente. Claro, tudo você tem experiência, tudo você vai adquirindo. Se falar, viveria tudo de novo? Viveria. Mas assim, as crianças sofreram, porque elas saíram do convívio social. Como que é o convívio social no Brasil? Todo dia tem gente na sua casa. Os Não vizinhos importa se é correndo. segunda, se é terça, se é quarta. É. A gente Uhum. dorme tarde, no outro dia tem trabalho, tem escola. Mas parece Sim. que aqui é muito diferente. A gente segue Sim. uma rotina. E a gente se adapta, gente. Depois a gente estranha a rotina É, brasileira. Não é consegue verdade. quarta-feira É. uma festa. Pra mim, é Não, a a morte. gente não vai mais. É a morte A voltar com as gente vai, crianças. mas a gente sofre. Não, vai, mas eu fico, ai meu Deus, amanhã as meninas têm escola. Tem. É, Ai, meu Não, Deus. e fora que elas exatamente. voltam podre no carro, se arrastando. Eu falo, gente, vamos acordar. Amanhã tem aula. Arrastando. Não, meus filhos já falam assim, posso faltar aula? Eu falei, querido, isso. por quê? Morreu? Aconteceu Não, alguma vou te coisa? falar, elas Tá chegam dormindo tão tarde. cansadas que nem a Não. porta do carro fecha. Ô, Carol. Já sai dando assim. Bom, mas... Carol, Ah. desculpa te Eu ia cortar. finalizar, mas eu nem... Tem algum, tipo assim, um perrengue que você passou aqui, o maior mico da tua história? Tipo, fala, gente, essa... Porque eu tenho vários. Pode mas ser de como eu lá não de sou trás. entrevistada, eu tô te fazendo essa pergunta. Um dia a gente vai saber dos teus Um perrengues. dia eu tenho vários perrengues que eu passei, mas tem algum que você fala, gente... Gente, eu sou uma pessoa
que eu apago da minha mente tudo que é de ruim. Eu apago de... também as coisas ruins. Então eu não me lembro. Se alguém Mas fala, mas é coisa... de Não, tal, é ruim na mas- hora, depois Não, é então- engraçado. Tipo, mas hoje eu dou não- risada das minhas histórias, mas na hora eu sofri, né? Tipo, Aham. quase fui presa, mas assim. Hoje eu dou risada, mas na hora eu só chorava. Então, assim, tem uma coisa que você já passou que você fala, gente. Eu Tipo, tô tentando só nesse lembrar, país mas- mesmo. Eu acho que falando a língua, eu acho que ela não. Não, é isso, eu acho que não. é. tive. Eu tenho, lembrei. Meu primeiro dia de aula, não falava nada de inglês. Nada. Nunca tinha. Não, na verdade, fato. O que eu sabia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é? 9, 10. Tem. Tem? Nine, tem. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, o for. For, que eu disse? mas não fala assim. Não, né? mas é o For, início. Isso, Five, 4, 5, six, 6. Não, 6. Não, Six. sei lá, gente. 6, Seven, 7, eight, 7, 8, 9, e 10. Tem. Tá? E dog Tem o quê? e cat. E good day. Isso eu nem sabia. Não sabia. Good day. Good day. Good day. Good morning. Good morning, Não você sabia, sabe. Good não morning. sabia. Eu tinha 13 anos, eu não sabia. E Eu banheiro? Oi, eu quero. Nada, eu não banheiro. sabia. Era isso aí. Aí cheguei, e não tinha. Hoje em dia, a maioria das escolas tem não só um monte de brasileiro estudando, mas tem funcionário que fala português. Isso, muita Lá não gente. tinha nada. Nada. Muito mal espanhol. Porque em Boca Raton É. é mais um pouco judeu e hispano, velho e tal. Hã? Não tem Não, hispano. agora tem tudo, mas na É, época que eu porque pra cheguei não que eles tinha. falam. Era muito indiano, muito judeu, muito. Até hoje é muito judeu. Basicamente isso. muito Nossa, lá em americano. Qual foi o Sarasota é mico? muito judeu. Qual foi o mico? Não, então, aí tá, cheguei de manhã, peguei o ônibus, fui pra escola, totalmente perdida. Eu cheguei lá e procurei a mulher que falava um pouco de espanhol. Aí ela foi me acompanhando e ela me apresentou pra essa senior. E essa senior, ela, pra pegar community service hours, né? Aham, Ela ajudava, enfim, fazia as coisas pra juntar a hora. Aí a conselheira, né, a guidance counselor, botou essa senior. Eu só me lembro, olha só, eu lembro que ela era loura, os olhos mais azuis que eu vi, né, porque eu olhava dentro daquele olho e ela falava comigo, eu ficava assim, meu Deus, o que essa mulher está falando? Ai, eu E ela ri. falava, e eu só olhava pra dentro daquele olho, assim, Ai, tipo... judiação. Me ajuda. sabe? E ela falava... E eu, tipo... E ela me carregava. O que ela fazia? O trabalho dela era... Ela chegava antes da aula terminar, me pegava e me levava pra minha próxima turma, pra minha Porque próxima você não aula. sabia ir, não sabia Eu não falar. sabia... Exatamente, eu não conhecia a Gente, escola. Que desespero. Até aí, tudo bem. Aí, uma das aulas era educação física. Famoso PI. PI, exatamente. E aí, eu não sei o que Traduz aconteceu. para os eu não- brasileiros o que é PI, por Physical favor. Physical Education. Education. Isso, que é educação física. Aí, fui pra aula de PI. Aí, eu tava só com... Eu acho que isso foi antes dela me apresentar ela. Eu não sei em que momento foi a minha primeira aula, mas eu tava só com o meu schedule, né? Só os horários e as turmas. E aí, tava lá, PI, e tava o número da sala. E eu fui. Ninguém foi contigo dessa Não, vez. ninguém foi comigo, eu fui. Abri a porta, quando eu entro, vestiário masculino. Ah, não! Eita! Imagina, um Uns adolescente, 13 boyzinhos. anos. Gente, não, o pior é que Nossa. eles berraram na hora. Quando eles viram eu abrindo a porta. E, tipo, você sabe que tem duas portas. Tem a primeira porta e tem, tipo, um hallzinho. Ai, tem Exatamente outra. pra evitar de você ver gente pelada. Mas eu passei por todas elas. Aí eles estavam tudo se trocando? Tudo se trocando. Não. Aí eu saí correndo, aí fui pro Coitada. corredor e fiquei assim, meu Deus. E pra explicar? Não tem como explicar, gente. Eu não Mas, falo idioma. mas esse número, o que era? Não, exatamente. Era o número da... Eles botaram lá o número do vestiário masculino. Errou. Ah, Eita. botaram errado? Botaram Botou errado errado. no meu schedule. Aí o que eu fiz? Aí veio o coach, Coitada, né? quantos o- anos tinha? 13 anos. Traumático, Zero gente. de inglês, primeira semana de aula. Pegar os adolescentes no banheiro se trocando foi traumático, né? Muita coisa. Pra uma E aí, criança de aí 13 veio anos. o coach, era um velho, né? O treinador, que era professor lá dos meninos. Ele veio e ele berrava comigo. Gente, até hoje eu não sei o que aquele homem falou. Coitado. E eu ficava assim, com o meu schedule, falei assim... Só Aí- tô seguindo o É, meu. tipo, aqui, aí ó. eu tentando. Aí por que é relevante eu saber os números? Porque eu li os números pra ele. Falei, ó, 1, 2, 3, 9, 6. Ó. Aí ele catou, aí me levou pelo braço pro vestiário feminino, entregou meu schedule na mão da coach lá. Que era naquela- pra lá que você tinha que ter ido. Era né? pra, né? exatamente. Coitada. Gente, mas aquilo
me arrasou. Eu chorei, assim, eu era pânico. Coitada. Porque eu não tinha como E explicar. no outro eu não dia tinha... pra ir pra escola de novo, né? É Já tava morrendo horrível. de vergonha. E eu tentando falar inglês, assim, pra ir ao banheiro, eu tinha que ir no intervalo, mas eu chegava atrasada. Porque se eu fosse no banheiro só no intervalo, e dependendo da distância, e quando você começa a estudar, especialmente freshman year, mas assim, especialmente se você for estrangeiro, eles botam as turmas, tipo, o que sobrou ali de matéria é o que eles enfiam em você. E aí, às vezes, você tá, tipo, a primeira aula é aqui, a segunda aula é no outro extremo, e você tem que atravessar o... Quanto mais velha a criança vem, né, com mais idade, eu acho que é pior. No caso... 12, 13 anos, eu acho que é bem complicado. Com uma criança de 5. Eu acho que no caso, uma criança de 5 não precisa É, mudar de... Não, e você já tá completamente alfabetizada com 13 anos. Sim. Então, né, a de 5, 6, ela vai passar... Mas assim, eu aprendi com 3 meses, eu já ia entendia perguntar quanto tudo. tempo? Com 3 meses eu já entendia Essa absolutamente. inserção ali, mesmo eles gritando ou falando tudo que você não entende uma hora, parece que a Sim, coisa fica porque a mais exposição claro. é constante. E é natural, né? Não foi um dia que você Sim. falou assim, hoje eu sei inglês. De repente você... Não, mas sabe quando que clicou? Ah. Eu lembro também disso com clareza. Eu cheguei, aí fui pra escola, comecei a estudar e tal, não tinha coragem de falar. Aí saía com o pessoal da igreja, eu pedia pras meninas pedirem, falarem e tal. Não tinha coragem. Comecei a entender, mas continuava sem coragem de falar. Só falava quando era absolutamente necessário e com algumas pessoas que eu me sentia mais, tipo, professor, entendeu? À vontade. Não conversava com ninguém. Aí a gente foi passar o carnaval no Brasil. Tinha retiro de carnaval, meu pai era pastor e tal, então a gente foi passar o retiro de carnaval. Perdi 2 semanas. Não, querida, retiro de carnaval. Aí, 2 semanas. Perdi 2 semanas de aula aqui pro Brasil. Primeira vez que eu tinha voltado pro Brasil, meus amigos super felizes de me ver e tal. Ainda mais retiro, gente. Imagina. Junta todo mundo. Junta né? tudo e tal. Aí começou aquele negócio. Como é que fala Fala isso em inglês, inglês? Como é que fala fala inglês. inglês? Fala inglês. Eu falei, gente, não tem nada a perder. Eles sabem mesmo do que eu. Não sabe nada. Acabou. Aí foi ali que você se soltou. Talvez foi um gatilho foi que você... exatamente nesse momento. Quando eu voltei pra cá, eu era outra pessoa. Eu já tinha Você muito tinha mais segura. desinibido. Pronto, aí eu já cheguei, good morning, blá, blá, porque agora eu sou fluente, gente. Mas fluente comparado ao povo do Brasil. Não, mas você já tava Mas isso top. já me destravou e dali em diante foi só sucesso. Você que mora aqui há muito tempo, eu queria que você desse uma dica de Orlando. Só que não uma dica que todo mundo sabe. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não moram aqui. Então, assim, a pessoa que vai vir pra cá tem alguma coisa que não é de turista, sabe aquele restaurante naquele bairro, ou aquele cantinho de lugar que, tipo, ninguém conhece, que você sabe que é legal? Ou aqui em Orlando todo mundo já conhece tudo. Não, mas sempre tem, sabe Então, assim? sempre tem. Desse último ano eu descobri um monte de coisa que eu não descobria. E que a gente não conhece também, porque a gente, pelo menos eu sempre vou nos mesmos lugares. Nos Sim, mesmos mas restaurantes. mas Tipo isso- assim, então é legal você falar, olha, tem aquele lugar ali, tem, Sim. sabe? Eu ano passado eu explorei um monte de coisa que eu não conhecia, que eu nunca tinha. Você começa a andar com pessoas diferentes, você começa a experimentar coisas novas. E eu comecei a andar de moto, tirei minha carteira de moto. Tu não What? sabia disso? Não, você Sim. tem moto hoje em dia? Não tenho. Mas vai comprar, Mas né? vou comprar. Tem umas 10 salvas no. Mentira! Juro. E tem Mais carteira grande, de moto. né? Mas por que você tá Harley. andando com uma galera mais animada, assim, mais aventureira agora? Sim, Show. E são todos casados, solteiros? Como é que é a roda Ai, de me- amigos? Não, e a gente É não misturado, É é misturado. misturado. Inclusive, eu comecei porque eu conheci uma pessoa que andava de moto, nunca tinha andado de moto, e saí pra andar. Mas você nunca tinha andado de moto nem na garupa? Não. É muito tinha andado de legal. Nunca andou de motoboy? Garota, eu sou Você de andou São de Paulo, motoboy? não, louca. No No Rio, Brasil? não, no Rio a gente sim. anda de ônibus, de metrô. Mas, gente, mas o ônibus demora, porque o ônibus para aqui. Não, para não. Mas há 20 motoboy, anos fião. atrás tinha motoboy? Não. Quê? 20 anos atrás no Brasil tinha Claro, Claro tinha que motoboy. tinha. Opa! Não, não mas no sabia. Rio não. Bom, não sei hoje, mas no Rio nunca foi O costume. Rio motoboy te leva no, pra outros no cantos, Rio era né? aquelas Kombi, né? É Kombi, isso, é exatamente, Kombi. Lá é em Rio Kombi. Preto já não tinha Kombi, era motoboy. Não, Ah, até porque no Rio a Lotação. gente já tem pânico de ver moto. Tipo, vai me assaltar, vai me assaltar, vai me matar, vai me matar. Enfim. Então vai, Aí- você conheceu essa pessoa que andava Sim, de moto. aí andava de moto, aí eu odeio, eu falei, meu Deus, que coisa delícia. sensacional, eu quero isso. Aí, beleza, parei de É andar que você com nunca aquela caiu, pessoa. por isso que você tem essa sensação. Não, mas aqui é Não, muito é diferente. diferente. Primeiro dia que você cair. Não, e nem vou cair. Deus Não, me eu livre. caí várias vezes. Eu também e já ando caí. de moto
várias Sério? vezes. Então, mas aí, na verdade, eu não gosto de velocidade, não gosto de nada louco. Você gosta só de curtir o vento Eu na gosto. cara. Exatamente. É. Aí eu fui pra Daytona ano passado, pro Daytona Bike Week. Eu já fui. Maravilhoso. É muito legal. Enfim, aí comecei a experimentar um monte de coisa. E aí, com moto, você começa a experimentar vários lugares diferentes. Diferente. Muito, porque você vai pela vista, né? Pelo menos o pessoal que eu andava. Não, e outra, aqui, pra quem não sabe, a moto anda igual um carro. Não existe Sim, fileira exatamente. que corta, Você vai não- atrás do carro e Exatamente. respeita como um carro. Não? É. Por isso que eu acho que é menos perigoso É. do que no Ah, Brasil. não, O com perigo certeza. tá, na verdade, da maneira como você É, vai como escolher você pilotar. anda, é. Mas lá no Brasil é perigo pra todo mundo, É. porque o pessoal é louco. Mas aqui não, aqui normalmente é de boa. E aí eu conheci muita coisa, Mount Dora É. e Claremont, Mineola, tipo, vários restaurantezinhos Então na dá beira uma de dica aí de lago. pra nós. Ai, eu E, fui. e as paisagens Tem desses lugares, Ai, né? maravilhoso, com certeza. Então eu fui, assim, tem um restaurante alemão Ai, já fui. lá em Mount Dora. Aham, Você já já foi? fui. Que você tem que ela pedir. não conhece nada, viu, gente? Não Você disse tem que isso, pedir. eu falei, Eu confesso que eu não consegui comer lá o tal do joelho. não Que gostei. você tem que. Você provou? Eu não provei. Você tem que pedir ter que ligar lá e falar que você vai, Joelho tipo, 2 de quê, dias. gente? Joelho de porco. É. Não, mas joelho de porco eu já comia no Brasil, não sabia que era alemão. Mas o jeito que não sei se é o jeito que eles fazem. Eles têm eu muita quero, mas- batata, né? O alemão, eles comem muita batata. Eu, nesse dia que eu fui, eu comi outra coisa. Eu fui 2 vezes nesse restaurante, comi outras coisas, porque nunca avisei com antecedência pra eles prepararem Mas o você raio gostou da comida alemã? Eu gostei. Gostou? Meu sangue. Ela é alemã, gente. Ela é Brum. Não, querida, Bruno. isso aí é uma fração de mim. Eu sou muito mais, 0,5%. sou muito mais italiana e Eu sou portuguesa. portuguesa com certeza, gente. Eu sou portuguesa também. Ela é O bigode portuguesa. não nega. O laser ali. né, amor? Você O não veio laser bigodudo. não me deixou laser. marcas do meu Não, bigode. inclusive quando eu fui fazer o laser, a mulher tentou. Eu falei, gente, essa porcaria não Não tá indo acaba. embora. E era laser, não era nem IPL. Aí ela falou assim, qual é a sua origem? Aí eu falei, eu... Portuguesa, com certeza. Árabe. Não! Aí eu tinha acabado de fazer aquele 23andMe, Aham. e aí 85% europeia. 85. Aí tem as subdivisões lá, mas, tipo assim, a maior parte é da Ilha Ibérica, que é Portugal e Espanha. Pronto. Aí eu Mas, falei amiga, isso pra ela. O buço é o mais difícil de acabar. Porque ela falou que é hormonal e tudo mais e tal. Gente, Enfim, mas ela mudou. Aí quando ela falou, você tem origem portuguesa? Eu falei, Por isso Ora, esse pois- bigode não sai, Ora, pois. aí pronto, ela Você mudou fala o laser. português de acabou, Portugal? Acabou completamente. Você fala português de Portugal? É difícil. Eu sou Gosto. carioca. Eu Adoro. carioca. Não, eu sou... Não, uma carioca chia, igual português. Só Então, que é fácil. no Vamos é falar difícil. português de Portugal? Não, Eu porque não eu não sei sei. falar também. Não, Tu só não falo. sabes? Não. Não sabes falar? Como não? Deu me lembra. Não. Não, que aliás, muita gente, muito brasileiro tá indo pra Portugal. Eu sigo uma moça muito legal. As crianças, assim, elas viraram a chavinha do português brasileiro pro português de Portugal. É muito engraçado, porque é muito E diferente. parece, você já escutou falar? Parece que a pessoa tá falando espanhol com Não, você. é Você muito fica... Não, eu tenho difícil. vários Gente. amigos que moram lá. Eles usam muito pronome vosso. Mas, ó, uma vez a vossa gente opinião. Meu pai encontrou... falava vosso A gente também. encontrou uma vez um português aqui. Na hora que ele falou comigo, eu respondi em espanhol. Eu fiquei Que tão isso? confusa. Ah, porque eles já falam... aconteceu isso comigo. Eu... Não. Nossa, Querida, gente, deu nada, uma... absolutamente nada que qualquer pessoa fale comigo vai me fazer falar em espanhol. Nada. Nossa, Nada. já aconteceu isso comigo. Eu Não é? Eu Nem a também. pessoa falando em espanhol comigo, eu não vou responder em Por espanhol. quê? Porque eu... Não lhe gusta? Não. Não lhe gusta, olha isso. Já Não foi lembro em português. disso. Eu acho que aconteceu comigo num restaurante, que a mulher veio falar português de Portugal e eu respondi em espanhol. E Eu já não, eu já faço misturou. logo uma amizade. Falei, caraca, eu tô de Portugal, pô, Mas não por sei que você não fala espanhol? Gente, o Porque espanhol eu- porque tá eu na tenho nossa ver- olha vida. só, português. O ontem- espanhol tá na Você já nossa foi? vida, Hã? assim. Restaurante português. Já, Tem aqui, né? Tem, eu já lá, fui. lá em San Pete tem um delícia. Vou experimentar. Ai, ai. Não, mas então, o espanhol, quando eu cheguei aqui, porque eu não falava inglês, eu acabei fazendo amizade com o hispano, Uhum. e aí a gente É ficava... mais fácil. É,
Então, eu aprendi espanhol. Mas aí depois você aprende inglês, aí você fala Você inglês, esquece. aí depois você fala português. Não, o meu pânico, na verdade, é porque eu descobri recentemente, numa jornada de autoconhecimento, que eu sou uma pessoa perfeccionista. E o motivo por eu não querer falar Porque você não espanhol, fala porque porque você eu não não fala vou bem. falar direito. E a Ah. nossa tendência é o quê? Inventar palavras. Ó, É eu o falo- portunhol. A gente acha que tá falando Nossa, eu espanhol, já mas na passei verdade eu... cada uma Não, falando você fica espanhol. cantando, né? E achando que tá não, bombando você no bota, espanhol. E nem tá. Você tá Uma falando vez, ó, vou contar uma história bem, bem curta. Uma vez a gente morava em Jacksonville e a gente tava andando de carro, indo pra um lugar. E a gente tava num carro e o nosso amigo do lado. E o pneu dele começou a murchar. E aí o Richard falou: avisa, né? Avisa que o pneu tá murcho. Aí eu abri minha janela e falei: mira, tu pneu, tu pneu. Ele olhava pra mim. pneu. Eu, tu pneu tá mulcho. Muito! Gente, isso é palavra? Não, tudo errado. Não é pinelli Não, e nem é Tu mútil. pneu. Gente, depois ele, coitado, quando ele, né, sacou que era o pneu, ele falou: me goma. É goma que chama É goma, pneu. gente. É não, goma. goma é jujuba, gente. Pois é outra coisa gente, em português. mas a gente tenta falar o Sim, espanhol com o português. e mata. Eu lembro também, na bate, mesma época que eu morava em Jacksonville, eu tava cuidando de uma criancinha pra uma amiga minha, e ele tinha feito cocô e o cocôzinho vazou na calça. E ela chegou, eu falei: mira, ele hizo pupo en la calça. Meu Ela, em la Deus. calça? Eu falei: sim, en la calça, você hizo pupo em todo. Ela, ou em pantalones, porque a gente faz. Sim, mas a gente mete um sotaque ali É, e a palavra mas a em gente- português vira espanhol. Claro que Tá não. ótimo, resolvido. Mas isso me dá pânico. Ai, quer ver? Eu sofro também de vergonha alheia. Quando eu vejo as pessoas Ai, fazendo dá isso, vergonha. Você gente, eu imediatamente dá vontade de sair Eu fico correndo. com vergonha também. Não, até porque na minha cabeça eu fico corrigindo aquela pessoa. É. Tipo, ontem eu tava no escritório e a mulher tava... E ela falando uma altura, não sei o que e tal, por quê? Aí ela falava uma palavra em espanhol e o restante em português com sotaque. Nossa. Aí ela, por quê? Ontem. Eu falei, não é Ontem. ontem, é ayer. Ayer. É. E os Entendeu? atendentes de telefonia falam: nossa, o seu espanhol é muito bom. Seu espanhol é muito bom. Cara, se você souber Coitado, essas eles- pequenas é. diferenças, Não, você já tá... Eles querem Eles puxar querem seu ajudar, saco. eles Nossa, querem a ajudar. senhora fala muito bem em espanhol, viu? Fala, "Ai, Essa muito obrigada." versão, então, é maravilhosa. É Não, e ótimo. eles tiveram que. O espanhol, né? Quem fala o hispano, ele precisou também aprender um pouco do português. Porque a Sim. gente começa a falar. Cara, coitados, eu não sei como que eles sabem que a gente não sabe Eles falar. sabem. É, sim. Ele- Então, mas aí ridículo. é por isso que eu não falo espanhol. Porque eu sei, porém eu não É sei a mesma o coisa do suficiente. brasileiro que faz escola de inglês, né? Aqui, que tem que vir pela escola de inglês. E, cara, já acha que tá fluente. Aham. Aí chega lá, aí você começa a ver falar. Aí o marido fala muito menos, a mulher é a que faz a Estuda. escola. Aí ele fica: não, mas eu peço pra ela falar, porque ela que sabe falar. Cara, aí quando ela começa a falar, meu, Tipo dá assim. muita vergonha. É. Não, mas você sabe que por ter sido professora de inglês tantos anos, isso aí eu já não sofro. Eu fico até feliz. Não, Quando a eu pessoa fico com começa a falar vergonha. e tal, entendeu? Eu fico de Aí boa. depois ela se atrapalha toda, começa o espanhol, eu falo: meu Deus, pior ainda. Pior. gente. Fica no Eu não sei português o que é tá melhor. Não, bom. o pior é quando o português é ruim Amore, também. A chama o pessoa não translator. consegue falar português. Pô, é melhor ficar muda, né? É, Só querida. falar: eu não quero translator, eu me viro. Aí começa o inglês. Ai, meu Deus, tudo errado. Aí daqui a pouco, you speak Spanish? Aí começa. Como é que espanhol. entonces? Nossa. Então, assim, a gente vai te falar como que vai funcionar o nosso jogo. Eu e ela vamos falar duas palavras. Eu vou falar uma palavra, ela vai falar uma palavra distintas. E você vai ter que responder uma de nós. A que você associou, né? Uma de nós. E você só tem 3 segundos pra isso, tá? 3 segundos é coisa pra caraca, não vai? Então, nós vamos falar Um carioca, X e ela vai falar 3 X. segundos. Não, é tempo, só que como a gente vai falar junto, você vai ficar pensando em qual responder. Tá, e aí o entendeu? que eu faço? Eu como Se bala? você Se você você não paga a responder prenda. nesses 3 segundos, você vai comer uma balinha e daí a próxima a gente... É uma balinha bem Ana, gostosa. essa É bom sua também, cara, é bom pegar Ana. também mais Água. água. Meu Deus! Não quero se você essa não essa gostar. bala. Pega aí, por favor, Você não amiga. gostar, Não, é bom Amiga, pegar pega a água. balinha aí, por favor. E pega a água Não também, vamos amiga, que eu mostrar já a tomei balinha, tudo. não. Não, é jelly beans, não é nada... Eu já comprei dessa praga pros meus Não, filhos. Não, Tem uma que pega fogo, tem uma que tem gosto Não. tem Essa é de tranquila. cocô, De tem gosto ração de cachorro, de Ah, peixe. essa é tranquila. É, só pra brincar. Essa é de você morango, de tutti-frutti. Olha de que você ainda é raspberry. crente, né?
Sou. Então, Pretendo mentira. E não permanecer. eu conheço exatamente essa que é malhada. Eu conheço. A Essa é malhada é, qual? a pior, gente. Essa é qual? Mas Todas às vezes são a malhada é malhadas. doce. Não, querida, é tudo ruim. Ah, eu já comi malhada que era gostosa. Tudo bem, mas faz parte da nossa entrevista pra gente finalizar. Era de vômito. A malhada que eu comi. Ó, bora? Pessoa não sabe tratar bem os convidados. Vai, Um, vamos. dois, três e... Família. Amigas, acabou. Família. Comeu. Não, mas não, olha só, rapidinho. Eu achei que vocês iam falar. É responder o quê? O que, que tem que responder? Exatamente. quiser. Você tem que responder ou eu ou ela. É, Eu Mas ou eu ela. tenho que. é um bate-pronto. É um, Você é fala, um gente, jogo rápido. Olha só, eu sou carioca, eu sou esperta. Eu Mas sou a você não menina foi que pega muito. as coisas. Não. Mas, tipo assim, isso tá complicadinho. Vamos. Então é isso. Vamos, Tá, eu vou ensinar de novo, tá? Então Tá. a gente... Mas eu falei. achei que você ia fazer uma pergunta. Não. Eu falei, amigos... Tá aí, ó. Você explicou muito melhor. Senta aqui, que essas garotas aqui também Como que é? perdida. O que ele disse? Ele falou uma palavra associada. Então é Sim. isso. Tem que, tipo, Isso, é. associa. Ó, eu falei da amigos, Xuxa. ela falou família. Chora. Então você vai falar, ou você vai responder ou eu ou ela. Tá, mas o responder... Ah, então. Eu tenho que Família, responder saudade, amigos. Gente, ela é perfeccionista. Eu sou, eu que Entendeu? precisa. Me explica direito pra eu fazer Explica direito. direito. Você explica agora? Sabe aquele de frente com Gabi que fala amor, saúde, Sim, barará? tá. Então a Tá. gente vai falar, só que a gente vai falar duas Pra eu não comer. palavras juntas e você Tá. vai responder Você só vai de uma responder delas. ou eu ou ela, não é as duas. Mas, tipo assim, se você falar família, amigos, eu falar amor, pronto. Pronto. Amei that's todo fine. mundo. Então a Tudo gente vai bem, pular. tudo bem, mas você A respondeu. gente vai pular. Tá, Família tá. e amigos não vai ter mais. tá. Tá bom. Então vamos fazer, vai. Que ela já Vai, sabe. ó. Vai. O próximo. Família e amigos, né? Ué? Não. Agora ela já Caraca, sabe. gente. Vamos pro segundo. Vai. Tá, um, dois, três, já. Brasil. América. Brasil. Gente, quem tá com tempo? Gente, que Foi? isso? Então que é 3 comer, segundos? comer. Bora comer uma balinha. Caraca, você quer que eu coma? Dane-se se você tá seguindo as regras ó, do seu próximo ó, a assessora tá contando o tempo. Você Olha, tinha passou a de assessora tá contando o tempo no dedo, né? Na cabeça. Porque ela tá aqui, ó, assistindo igual vocês. Ela tá com o celular, não Conta tá? pra gente do que A é Ana a tá. balinha. Bora provar uma balinha. Obrigado por ter aceitado esse convite pra pagar esse mico. Horrível. Produção, um guardanapo pra ela. Primeiro que eu odeio. Isso é jalapeno. Eu Gente, odeio um o guardanapo, ardido. por favor. Querido, não, me dá um pão, me dá um... Não, Chocolate. Não, dá calma. um chocolate, Não acabou, uma não. sobremesa. Chocolate é pro final. Produção, pega ali um papel pra gente. Tadinho a produção tá... Tá carregando um filhotinho. Caraca, horrível, gente. Muito Tô odiando picante. você. Muita coisa. É. Você não gosta de... Claro que não, tá todo babado. Não. Caraca, que horrível isso, tá? Então É seja horrível. mais esperta, tá? A Bora. pessoa me dá um negócio ruim e ainda me chama de lerda. Me Bora. insulta. Terceira. 1, 2, 3 e... Casa. Trabalho. Casa. Não, você não pode responder com a minha Não pergunta. sei, você falou que eu tenho que reagir. Não fica mudando as A regras, gente não. vai Não, te dar mais uma chance. Não, se você responder o que eu falar, Tô é muito suando fácil. já. Ó, essa é bem bonita no final. Vê se você emociona os Ih, telespectadores. ferrou. Essa não valeu. Não. Não, porque é só se passar os 3 segundos. Larga de ser ruim. Tu é mãe. Fica de maldade com as Com as pessoas. pessoas, é. Você não pode repetir. Isso aí é uma regra nova. Alguém falou que eu não podia repetir? Associada. Você falou que ele explicou bem pra você. Cadê toda a sua formação? Caraca, Mostra pra gente. Não, obviamente tá servindo de porcaria nenhuma. Cadê o caderninho pra gente? Vamos Porque pra- tem mais, É, né, mas vamos nessa 1, última. 2, 3 e... Presta atenção, não vai responder o que a gente falar. É, responde alguma coisa. 1, 2, 3 e... Conquista. Felicidade. É Jesus. Pô, e foi antes dos 3 segundos. Foi. Se, Cadê? se Eu tu tô falasse, sem eu ia caderno. fazer você comer. Eu quero um negócio que vai me dar prazer. Porque isso aí dá dando prazer só pra vocês. Então, porque era De me legal. torturar. Mas isso daí é o bate rápido. É o Tem que jogo ser como é que fala? Agilidez? Agilidade. Agilidade. É o jogo da agilidade, entendeu? Entendi. Por isso que se lascou nos 3. Entendi. Não Peraí. respondeu, vai se lascar. Vai só mais uma pra gente finalizar. E depois Tá. a gente tem um presentinho pra te dar. Eita, tá. Anotou. 1, 2, 3 e... Flá! Vasco. Acabou. Vasco.
Carol, de verdade, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigado chocolate, mesmo. Ganhou chocolate. Aê. Muito, muito obrigada mesmo, Tá mesmo, ardendo até mesmo. agora, gente. É, a gente Obrigada ficou muito nada feliz. que A gente adorou. Eu Quem também sabe você volta uma adorei. próxima vez com mais histórias pra contar pra gente. Tá bom. Ô, Ana, pega pra gente também a caixinha. Pode comer? Presentinho, pode comer. Não, porque tá ardendo, eu quero tirar esse ardido. Tira, Filho da mãe, tira. né? Eu Não, vai como, comer a pode- verde. Pode me chamar pra podcast se quiser, que eu não vou comer. Ó, É, né? Agora isso- tu fala. Vaca ela. Isso aqui é um presente pra você. Lembrar da Por gente. você Que ter lindo! aceitado o nosso... Você pode abrir, tá? Se quiser, pra mostrar pros nossos seguidores. Mas tu botou um nó aqui que nem que eu quisesse. Não, mas- é facinho de abrir. A última pergunta que eu quero Claro, fazer. pô. É, a última vamos pergunta que eu fazer quero um fazer. VT dela. Quem é Carol? Quem é Carol? Ih, gente, essa pergunta Vai. é complexa pra caramba. Não, pra você falar de você, se... Ai, Quem é Carol? Carol. Olha, a câmera, sua câmera é essa, tá? Chocolate Quem é na Carol? boca. Ai, Carol é uma pessoa que já sobreviveu coisas que... doídas, né? Mas tá aí com o sorriso no rosto, fazendo os outros rir, pra ser feliz também. E pessoa que ama a vida, ama a família, ama os amigos, não desiste nunca. Nunca. Desistir E- jamais. Tem grandes sonhos que tem certeza que vai realizar. E é isso. O que Show. mais? Só isso? Só isso? Depois do só isso... Show. Ela é exigente, né? Ah, a gente vai fazer um VT só falando dela, assim. Meu Deus! Aqui, show. Pra Ai, você tomar o seu cafezinho. Vira aí, vira. Vira. Ai, Eu fui! eu fui. Eu fui! Obrigada, gente. Então, gente, pra gente finalizar, a gente queria agradecer muito a Carol, sua presença. prazer. Foi lindo, você é linda. Obrigada, você tem Carol, uma história super incrível. super animada. feliz. Foi muito, muito legal mesmo. Então a gente Obrigada. queria realmente agradecer por um sábado de manhã você estar aqui com a gente. É, ter se Obrigada. dedicado aí É. à nossa entrevista, ter largado a família. Os meninos estão esperando, Tão né? esperando. Gente, ó, desculpa te cortar, mas rapidinho, não esqueçam de dar um like nos vídeos, de compartilhar, de mostrar pra famílias, de gente que é interessada em Orlando, de saber histórias de pessoas aqui, como nós, brasileiros que saiu do nosso país. Então, compartilha, que é super importante pra gente. Carol, fala um pouco do seu trabalho pro pessoal. Pode É, falar pra aqui lá, nessa essa câmera. Então, eu sou corretora há 10 anos. Muito feliz com o que eu faço. Tenho um enorme prazer em ajudar as pessoas. Me especializo em imóveis residenciais, tanto para investimento quanto para moradia. Né? Ajudo muitas a gente vai famílias. pôr o contato dela aqui na Nossa telinha. descrição. Isso. E, enfim, tenho... Brasileiros investidores que querem comprar Isso, aqui. eu sou Hispanos. especializada em leilão, flip, todo tipo de imóvel de investimento. Ai, leilão eu quero, hein? É bem... O leilão é muito legal. É bem tenso, mas Você é entrou bem... na máfia dos leilões, eu quero ir. Não, na verdade eu saí porque todo mundo entrou. Que eu já faço há muitos anos leilão. Que show. Muito, quando era presencial ainda, agora é tudo online. Mas Então, olha, galera, oportunidade única, até leilão, a Carol. até Tá leilão, até leilão. eu faço. Vocês Mas veem os programas ajuda. na TV, é isso aí que acontece aqui. Consultoria de investimento, de formação de portfólio imobiliário, enfim, tudo isso faço de maneira bem, assim, considerando o cliente e não o que é melhor para mim, que eu acho que Show, isso anote. talvez seja o E qual que é o seu diferencial. arroba, seu Insta? Arroba Carol Brum Homes. Perfeito. Homes A gente vai de por casas aqui. em Segue inglês. aí, galera. Quem Isso, tiver dúvida, é sigam, só pode chamar ela. mandar isso. Vai ser um no prazer direct. ajudar. Gente, vamos... Já tem gente pra te responder no direct? Já tem alguém pra fazer isso? Porque Sim, vai tem, bombar, hein? tem. Pior Vai que bombar, tem. Pior não, vai com bombar. Você tá preparada? Tá preparada? Gente, vamos brindar essa Vamos. nossa... Valeu, Valeu. Uhul. Brigadão! Aqui, eu vim, Ali. eu fui. Obrigado, Carol. Tchau, gente! Valeu.